Oi meninas, o tutorial de hoje vai ser um tutorial especial diferente, né? Onde eu vou dividir literalmente o rosto da Vitória em duas partes. E de um lado eu vou fazer a maquiagem que normalmente todo mundo faz em casa, né? O jeito que todo mundo faz em casa quando não sabe se maquiar, mas agora vocês vão saber, né? Vocês já sabem. E do outro lado eu vou fazer da maneira correta, para vocês verem bastante a diferença de como fica da forma certa de aplicar a maquiagem. Bom, normalmente quando a gente faz a maquiagem em casa, a gente tem medo de passar muita base e deixar a pele muito carregada, então normalmente as pessoas pegam pouco produto, pouca base e espalham no rosto todo. Dessa forma. Eu vou aplicar com as mãos, porque é mais fácil para vocês, que a maioria das pessoas às vezes nem tem pincel. E normalmente quando nós aplicamos a base em casa, quando nós não sabemos se maquiar, a gente não aplica nessa região da pálpebra, mas é super importante aplicar aqui também. Lembrando que o corretivo sempre tem que ser pelo menos um tom ou 2 tons mais claro que a pele. E aí, normalmente em casa, a gente pega bem pouquinho, que a gente morre de medo sempre do excesso, de ficar pesado. E aí não dá aquela cobertura de correção correta. Então a gente aplica aqui abaixo dos olhos, na região das olheiras, onde tem olheira. Pode até fazer como se fosse um triângulo invertido aqui abaixo dos olhos, puxando até aqui a têmpora, porque isso com certeza deve estar dando para vocês verem nitidamente que já fica com mais luz, fica mais iluminada essa região abaixo dos olhos. E eu vou aplicar agora esse pó translúcido, né, um pó fixador. Ele é branquinho assim, mas ele não altera a cor da pele, pode ser usado desde a branquinha até a pele negra. E eu vou aplicar dos dois lados, e o pó sempre é uma quantidade pequena, para dar só um efeito aveludado mesmo. Ó, ele fica bem branquinho na hora que aplica, mas ele some. É só para dar um acabamento aveludado e sequinho na pele, e ele fixa bastante a maquiagem também. E do lado correto, né, vamos aplicar também do jeito certo. E uma coisa importantíssima que normalmente as pessoas também não fazem em casa é corrigir a sobrancelha. Então desse lado eu só vou usar o pentinho de sobrancelha para colocar os fios no lugar, porque normalmente as pessoas, pelo menos isso elas fazem. E desse lado eu vou corrigir a sobrancelha com um lápis marrom. Como eu disse nos vídeos anteriores, o lápis 6B da Faber-Castell, que é de papelaria, é o melhor lápis para corrigir sobrancelha. Mas eu vou usar agora, vou estar utilizando hoje esse marrom. Então a gente aplica o lápis em todo o fundo, em todo o contorno da sobrancelha. Porque a sobrancelha bem demarcada, ela vai valorizar muito mais o nosso olhar, a maquiagem que nós vamos fazer na região dos olhos. E depois eu venho com um pentinho e penteio os fios para a posição correta e aproveito e dou uma esfumada nesse lápis que a gente passou aqui no fundo. Bom, e agora, desse lado eu não vou aplicar o primer para os olhos, que é o fixador da sombra, né, para garantir que a maquiagem dure o dia todo. E do lado correto eu vou aplicar o primer aqui na região da pálpebra. Da pálpebra móvel, de toda essa região daqui de cima mesmo, da parte de cima dos olhos. E vou aplicar também um pouco do primer aqui embaixo da raiz dos cílios. A sombra que eu vou utilizar hoje é uma sombra marrom, que também é uma tendência para a estação, para primavera-verão, que o marrom ele fica bem natural e ele combina para toda a pele. Em casa, normalmente, as pessoas só aplicam só nessa região aqui da pálpebra móvel mesmo. Não marcam côncavo, fazem dessa forma. E desse outro lado, primeiro eu vou marcar o côncavo, como a gente sempre faz. Ó, tô usando a mesma cor de sombra, mas primeiro tô fazendo aqui a marcação do côncavo. Pode até passar um pouquinho aqui da depressão do côncavo aqui, esse fundinho. A gente pode passar um pouquinho mais pra cima, seguindo como referência o canto dos olhos e o final da sobrancelha.
Do lado de cá, eu não vou usar a iluminação abaixo da sobrancelha. Vou usar a sombra clarinha para iluminar só desse lado, para vocês verem a diferença, que iluminar a sobrancelha, abaixo da sobrancelha, além de destacar a maquiagem, promove um efeito lifting. Parece que o olho fica mais levantado, o olhar fica mais levantado, fica mais bonito. E aí vamos usar o delineador. E vou esfumar um pouco esse delineado. Do lado errado, normalmente as pessoas olham um pouquinho para cima, só passam o lápis preto na linha d'água e levam até esse cantinho aqui, para depois juntar um monte de lápis preto no cantinho do olho. E aí desse lado eu vou aplicar o lápis na raiz dos cílios até o cantinho aqui, sempre unindo o cantinho até onde tem cílios. Eu não vou levar até ali o cantinho, porque isso evita aquele acúmulo de lápis de maquiagem aqui no cantinho do olho, que não fica legal. E aí desse lado eu vou aplicar o lápis na raiz dos cílios até o cantinho aqui, sempre unindo o cantinho até onde tem cílios. Eu não vou levar até ali o cantinho, porque isso evita aquele acúmulo de lápis de maquiagem aqui no cantinho do olho, que não fica legal. Vir com a mesma sombra marrom, com um pincel mais fofinho, e vou esfumar de marrom aqui embaixo. Porque além desse efeito borradinho que dá no lápis e deixa o olho maior, ele sela o lápis, então o lápis não vai ficar escorrendo durante o dia, vai ficar sequinho, perfeito. Vou aplicar por cima da sombra o primer, o fixador, que ele também fixa glitter ou pigmento. Vou pegar um pouquinho do glitter e vou aplicar em toda a pálpebra. Agora nós vamos para a máscara de cílios. Do lado que vocês faziam, não fazem mais em casa. Aplicava uma quantidade pequena, bem pouquinho mesmo, uma camada só, normalmente nos cílios superiores, até porque todo mundo já fica morrendo de medo de passar demais e borrar e estragar tudo, mas agora vocês sabem que tem conserto. E em casa praticamente ninguém passa máscara nos cílios inferiores, nos cílios de baixo. É muito difícil quem faz isso, mas faz toda a diferença. E vamos aplicar, olha um pouquinho para cima, nos cílios inferiores, que isso também faz o olho ficar maior, além de realçar a maquiagem. O blush, normalmente, todo mundo aplica o blush só aqui na maçã do rosto. É super importante a gente fazer a marcação aqui na depressão do osso da bochecha, pra gente deixar o rosto mais fino. A maquiagem fica mais fina, mais chique. É legal sempre usar a base, o corretivo em cima da boca, nem tanto por durabilidade do batom, mas porque se vocês querem realmente ter a cor do batom na boca, tem que primeiro apagar literalmente a boca com a base ou corretivo, porque a nossa boca já é rosada, então qualquer cor que a gente for passar nunca vai ficar da cor certa do batom, vai sempre puxar para o tom do lábio. Não aumentei o lábio da Vitória, mas dá a impressão, já dá pra ver certamente que o lábio fica maior, o contorno fica bem mais certo do que só simplesmente passar o batom. E aí, pra finalizar o lado certo, eu vou passar um pouco de iluminador nessa lateral abaixo dos olhos aqui, fazendo aquele C, pra dar uma iluminada na pele. Bom, meninas, agora a maquiagem pronta, né? Vocês podem perceber que o lado errado, que vocês não vão fazer mais, com pouca aplicação da base, não dá uma cobertura uniforme na pele, não corrige os pontos que devem ser corrigidos, né? O olho fica pequeno, caído,
né? O lábio não tem um destaque do contorno da boca, da coloração mesmo do batom. A bochecha marcada demais aqui, sem fazer o contorno com o blush e com as marcações, fica assim, quem tem uma bochecha mais cheinha vai ficar muito pesado, vai ficar mais cheinha ainda. Então não é legal, né? Agora esse lado aqui dá pra perceber, ó, o olho fica maior, a maquiagem fica muito mais bonita, muito mais realçada, chama muito mais atenção, mas para um lado bom, não para o lado ruim. O rosto mais fino e a boca bem delineada, parece que o lábio tá até mais volumoso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica e que vocês pratiquem bastante para nunca mais a maquiagem de vocês ficarem dessa forma.